E o ex-presidente Jair Bolsonaro se pronunciou sobre as manifestações em Brasília. Segundo o político, manifestações pacíficas fazem parte da democracia, mas depredações e invasões de prédios públicos, como ocorridos no dia de ontem, contrariam a Constituição. Bolsonaro disse que sempre agiu dentro da lei ao longo de seu mandato e que defendeu a democracia e transparência. Por fim, o ex-presidente repudiou as acusações de Lula contra ele e se eximiu de qualquer culpa pelos atos. Nesta segunda-feira, Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, foi internado às pressas com dores abdominais. Nelson Kobayashi, abre esse giro com você. Kobayashi, o que achou dessa resposta de Bolsonaro? Bom, devida à manifestação do presidente, mas tardia, né? Tardia tão quanto a sua última manifestação pública na live no penúltimo dia de mandato. Eu tenho convicção comigo de que ele não é responsável por nada do que aconteceu nos atos de ontem, mas eu também tenho a impressão, na verdade a certeza, de que ele poderia ter evitado desde o começo, porque com os atos de ontem, que se consolidaram ontem, a gente tem um discurso que vinha sendo dito pelos manifestantes de esquerda há muito tempo, de que com democracia ou com ofensa à democracia não se brinca. Portanto, vai ficar disso tudo uma lição muito importante para a posteridade aí. E a gente espera que as pessoas aprendam com isso. Que quando, do seu lado, numa manifestação, alguém levantar uma placa de golpe militar, uma placa de fechar o Supremo Tribunal Federal, que seja imediatamente advertido. Eu acredito que se a gente olhar para trás, a gente precisa fazer essa análise para pensar para o futuro, né? Se a gente olhar para trás, se isso tivesse sido reprimido, advertido desde as primeiras oportunidades, nós não teríamos chegado nos atos que aconteceram ontem. A minha impressão é de que isso deve ser algo a ser aprendido, uma lição que fica, porque agora tem gente que está com o prato cheio para vir e dizer letras maiúsculas: eu avisei. Isso é muito triste, porque a gente sabe que a maior parte dessa população insatisfeita no decorrer desses últimos 2 meses, depois do término das eleições, que vinham se manifestando, a maior parte, acredito que a maior parte esmagadora, é uma parcela pacífica, é uma população que vinha se manifestando de maneira ordeira. A gente tem, como prova disso e em testemunho disso, todas as outras manifestações que sequer havia lixo no chão depois de uma manifestação, sem violência, sem depredação. Isso veio acontecendo nas últimas manifestações, inicialmente com casos isolados e ontem com um completo absurdo que se revelou naquela situação caótica. A minha impressão é essa: o presidente Bolsonaro faz bem em se manifestar, em reiterar a sua posição a favor de manifestações, desde que sejam exclusivamente pacíficas, sem qualquer tipo de desordem, mas fica aqui uma lição: isso poderia ter sido evitado. E você, Mota, aprova a reação do ex-presidente, essa postagem que ele fez no Twitter? Olha, eu acho que se o presidente Bolsonaro tivesse falado alguma coisa, teriam encontrado uma interpretação das palavras dele para atribuir a culpa de tudo a ele. Vejam, ele não falou nada, ele ficou calado e encontra um jeito de atribuir a culpa a ele. Eu acho que está na hora do cidadão brasileiro assumir a responsabilidade por seus próprios atos. É isso que a gente sempre pregou, não é isso? Eu, há muito tempo, apesar de não ser advogado, não sou operador de direito, não sou bacharel em direito, eu há muito tempo, como cidadão, descobri a realidade da nossa segurança pública. E é um absurdo. Escrevi um livro sobre isso, chamado A Construção da Maldade. No livro há inúmeros casos, cada um mais absurdo do que o outro. Vou citar só um aqui que me vem à cabeça, de um traficante preso com um fuzil depois de trocar tiros com a polícia, se eu não me engano foi no Ceará, que foi solto na audiência de custódia, porque o juiz disse que aquilo ali era uma forma de tentar trazê-lo de volta à convivência social. Então,
eu acho que a gente precisa ter um mínimo de coerência nas aplicações das nossas ideias. Ou então, fica revelado que elas não são ideias, elas são meros instrumentos de poder político a ser usados quando convém. Então, convém aqui eu digo, eu sou contra a prisão, aqui eu digo, criminoso é um pobre coitado que não tem culpa da sociedade, aqui eu digo, ele merece audiência de custódia, visita íntima, saidinha em feriados. Mas nesse outro caso, não me interessa, porque essas pessoas são meus inimigos políticos. Então, para eles, nem audiência de custódia. Para eles, eu quero cadeia pelo resto da vida. Achei interessante um comentário que foi feito agora, né? Vamos supor que eu estou em uma manifestação em prol da democracia, da liberdade, dos direitos. E aí eu vejo do meu lado um cidadão com uma placa pedindo uma coisa que contraria frontalmente a razão da manifestação. E eu vou dar para vocês duas opções, né? Esse cidadão ele pode estar com uma placa pedindo a intervenção militar, certo? Ou ele pode estar com a placa pedindo a ditadura do proletariado, implantação do comunismo. Tanto uma coisa, né? Tanto uma ditadura militar quanto uma ditadura do proletariado afrontam as minhas noções de liberdade, de Estado de Direito. O que devo eu fazer? Eu devo tomar a placa deles? Eu devo dizer, sai daqui porque você não pode dizer isso, porque o que você está defendendo afronta o Estado de Direito? Ambos afrontam. O sujeito que defende que eu vou ser tutelado por uma junta militar, eu não tenho aspiração nenhuma para isso. Do mesmo jeito, o outro diz que eu tenho que ser tutelado por um grande líder comunista. Eu também não tenho nenhuma vontade disso. Mas o que é que eu faço? Eu expulso eles daqui porque o que eles estão fazendo é um ato antidemocrático? Ou, respeitando a natureza da democracia e da liberdade de expressão, eu digo para eles, eu não concordo com isso que vocês estão dizendo. Isso é besteira. Vocês, dizendo essas coisas que vocês estão dizendo, vocês ignoram tudo que foi aprendido nos últimos 300 anos na civilização ocidental, tudo que foi ensinado por John Locke, o filósofo inglês, o Edmund Burke, o pai do conservadorismo moderno, o Friedrich Hayek, economista da escola austríaca. Está aqui, eu deixo esse dilema para vocês. Eu tenho duas pessoas com posições que eles acham que são opostas, mas na verdade são a mesma posição com um nomezinho diferente. O que a gente faz diante disso? A gente respeita o direito à diferença de opinião e admite que isso está incluído dentro da variedade de discursos que a democracia permite? Ou a gente caracteriza tanto o sujeito que pede a ditadura militar quanto o que pede a ditadura do proletariado como antidemocráticos e pede cadeia para eles? Fica essa pergunta para a nossa audiência. Para você, Pavinato, acertou o Bolsonaro? Não, a nota do Bolsonaro é uma nota, claro, é uma nota política que ele deveria ter dado e ele tem razão em dar essa nota. Por que ele deu essa nota? Porque ele foi provocado. Todo mundo viu, o Brasil inteiro viu quando Lula fez seu discurso, ele disse, Bolsonaro, genocida, vai ser responsabilizado por esses atos. E hoje, às 15 horas, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, disse que sequer o inquérito tinha sido instaurado. Como é que eu posso falar da responsabilização penal se sequer o inquérito começou? Então eu posso dizer que nesse momento o ex-presidente ele foi caluniado pelo atual presidente, irresponsavelmente acirrando ainda mais os ânimos de uma ação polarizada, ao invés de fazer aquilo que ele se propôs, que era unificar e pacificar a nação, coisa que nós estamos vendo que está longe de acontecer por parte do Executivo, que eu coloco mais uma vez as minhas esperanças no STF, em especial
os ministros mais ilustres daquela corte, que são conhecidos como garantistas, para que eles façam valer a lei penal de acordo como a lei penal deve ser aplicada. Ora, nós só saímos da Idade Média e entramos na modernidade, na humanidade do direito penal, quando, através da obra dos delitos e das penas, do Marquês de Beccaria, ele diz que a pena ela é individualizada, não se aplica uma pena a alguém só porque faz parte do grupo de um criminoso. As penas elas não passam da pessoa do criminoso. E se nós permitirmos que crimes que não foram cometidos por aquela exata pessoa recaiam sobre pessoas que só estavam no grupo dela, nós estamos retrocedendo ao medievo. Se nós permitirmos que as previsões do Código de Processo Penal e do Código Penal não sejam debatidas e aplicadas com perfeição ao caso concreto que se analisa, nós teremos retroagido ao medievo do processo penal. Então é hora de usar um pouco a inteligência e prestar atenção na investigação e no processo. E a única coisa que é a minha tábua de alívio, Vitor, Mota e Kobayashi, é que o Pleno do Supremo vai se reunir e os mais ilustres ministros, conhecidos como garantistas, e são garantistas porque a garantia da democracia num Estado é o direito. É por isso que nós falamos Estado democrático de direito. Sem direito não há garantia. E que a partir da elucidação dos crimes cometidos na data de ontem, nós tenhamos uma segurança jurídica daquilo que nós podemos ou não podemos fazer. Está nas mãos, a meu ver, do Supremo Tribunal Federal conduzir com a maior transparência e lhaneza os processos que nasceram, cujos inquéritos nasceram na data de ontem.